E o ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou que a operação de garantia da lei e da ordem vigente desde novembro em portos e aeroportos do Rio de Janeiro e São Paulo poderá ser prorrogada por mais 6 meses até o final do ano. Na entrevista que ele concedeu a um canal de notícias, ele disse também que a GLO pode ser estendida para portos e aeroportos de alguns estados do Nordeste e que essa decisão ficará a cargo de Ricardo Lewandowski, futuro comandante da pasta. Vamos girar com os nossos comentaristas. Você, José Maria Trindade, GLO, Garantia da Lei e da Ordem, um dispositivo usado para situações especiais. Agora o anúncio de Flávio Dino falando sobre a prorrogação e ampliação desse dispositivo também nos estados do Nordeste. Zé. Pois é, o governo está planejando, está gestando um projeto de uma segurança nacional, né? O ministro que sai, o Flávio Dino, iniciou um debate interno ali. Ele cita como exemplo o SUS, Sistema Único de Saúde. Ele acha que a segurança pública tinha que ter e passa pelos princípios que já falamos aqui, que é uma integração maior entre as equipes de segurança e unificar dados, né? Hoje o Brasil não tem uma unificação de dados, então um policial que prende alguém não sabe se ele tem outros mandados de prisão em outros estados, para se ter uma ideia. Isso é perigoso até para o policial que pode entender que está lidando com alguém apenas que é suspeito e, na verdade, ele já é condenado em outros estados, né? Então, a situação que o governo está tentando lidar, está gestando esse projeto. A GLO, a Garantia da Lei e da Ordem, ela é polêmica. Ninguém gosta muito dela, não. As Forças Armadas sempre criticaram a GLO, porque expõe os militares das Forças Armadas a uma atividade para a qual eles não foram treinados. O militar do Exército, Marinha e Aeronáutica, eles não são treinados para fazer papel de polícia e tem problemas. E mais, um soldado do Exército, ele não é do corpo permanente, ele está ali fazendo o serviço. E ele se envolve num acidente de trabalho ali, ou se envolve numa defesa e acaba atirando em alguém, ele vai responder aquilo pelo resto da vida e logo ele estará fora do Exército, para se ter uma ideia. Tamanho é o perigo. O ex-presidente Jair Bolsonaro tentou criar proteção para esse policial. Então, por parte das Forças Armadas, não gostam. O governo não gosta também. O governo Lula não gosta da GLO porque envolve Forças Armadas. É tanto que no dia 8 de janeiro houve a possibilidade de uma GLO e imediatamente o governo, inclusive integrantes do Supremo, disseram não. Porque através da GLO poderia, na cabeça deles, né, gestar ali uma reação e apoiar as pessoas que estavam depredando o Congresso Nacional sem nenhuma liderança e sem nenhuma possibilidade de fazer algo, de tomar poder. Então, assim, a GLO é um assunto polêmico por aqui. Mas estabeleceram essa GLO, foi uma exceção muito discutida e polêmica. O governo não queria no Rio de Janeiro, na segurança do Rio de Janeiro. E nos aeroportos. É interessante porque sempre se falou. Os policiais que aprendem, que arriscam a vida para apreender armas nas favelas do Rio de Janeiro, e agora a gente pode de novo usar o termo favela, porque o IBGE está usando o termo favela. Bem lembrado, bem lembrado. Essa arma chegou lá, né? A arma chegou lá e mas como deixaram essas armas chegarem aqui para serem usadas contra a polícia do Rio de Janeiro? Então a tentativa é essa, de estabelecer uma contenção e evitar que as armas cheguem lá. Mas está muito longe disso acontecer. Na verdade, é um assunto polêmico e acho que o Congresso tinha que estudar um planejamento de incluir o governo num plano nacional de segurança, sim. Mota, a gente tem 3 minutos, a GLO está em vigor no Rio de Janeiro, em portos e aeroportos. Houve algum tipo de balanço, avaliação, se esse reforço fez a diferença, ou seu comentário vai ser mais ou menos na linha do que você falou sobre a Força Nacional, dinheiro jogado fora? Balanço só se for dos aviões pousando dos navios no mar. Está chovendo muito aqui no Rio, eles devem estar balançando. A GLO vai ser prorrogada nos portos e aeroportos. E a Força Nacional vai ficar mais tempo no Rio.
Qual é o efeito dessas medidas na eterna crise de segurança pública do Brasil e do Rio? Bom, na minha opinião, até onde eu sei, zero. A menos que alguém me explique o que exatamente as Forças Armadas estão fazendo nos portos e aeroportos que a Polícia Federal já não fazia antes. Qual é a novidade? O que tem de diferente? O Brasil já teve muitas GLOs, que as GLOs já acontecem no Brasil desde a época do governo da presidenta, né? Algumas foram mais bem-sucedidas do que outras. E o Zé Maria foi no ponto. As GLOs sempre esbarram em limitações jurídicas, políticas e ideológicas quase intransponíveis. Só vou citar um exemplo aqui, um caso. Eu me lembro, como se fosse ontem, a manchete de jornal. Um certo deputado federal, que hoje é presidente de empresa estatal na área de turismo, não vou dizer quem é, fez um escândalo quando as Forças Armadas, numa dessas GLOs, começaram a revistar as mochilas das crianças na entrada da comunidade. Fez um escândalo, violação dos direitos humanos. Vou denunciar em Genebra. Até os vendedores de sorvete do Rio de Janeiro sabem que traficantes escondem drogas e armas em mochilas de crianças, né? Justamente porque eles sabem que qualquer tentativa de revistar resulta nisso. Agora, vamos ser justos, do ponto de vista do governo, essa GLO tem uma grande vantagem. Não acontece nenhuma morte de bandido. É zero chance de acontecer um exemplo de letalidade policial, né? E, para muita gente envolvida na segurança pública do Brasil, esse é o resultado que importa. Falamos sobre as declarações de Flávio Dino anunciando a prorrogação da GLO, um dispositivo que se chama Garantia da Lei e da Ordem, que está em vigência, em operação nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro para garantir a lei e a ordem em portos e aeroportos. E também ele concedeu entrevista a um portal de notícias, salvo engano, dizendo que também esse dispositivo poderá ser estendido até o final do ano em alguns portos e aeroportos do Nordeste. Você, Cristiano Beraldo, o quão importante é esse dispositivo? Isso tem melhorado a questão da segurança em portos e aeroportos? Você chegou a receber algum tipo de balanço informativo, algum comparativo? O Mota, que é o papa da segurança pública aqui no programa, disse que não ficou claro para ele exatamente o que esses homens fazem em portos e aeroportos. Eu confesso que eu também, nunca ninguém me explicou o que exatamente eles estão fazendo lá. Mas você não reparou que está tudo mais seguro, Caniato? Não é possível. Você acha que não está prestando atenção no redor, ou então não tem ido aos aeroportos, aos portos, ver a maravilha que está. Aliás, eu passei pelo aeroporto de Guarulhos no final do ano passado e a única coisa que eu vi de diferente foi a operação feita pela Receita Federal para vasculhar a mala de todo mundo que passava tentando aplicar multa, faturar. Esse é o objetivo do governo agora. Mais do que buscar a eficiência da GLO, é taxar a turma. Quem trouxer um computador, quem trouxer isso, quem trouxer aquilo, tem que pagar taxa. Vamos pagar. Esse é o lema que a gente vê acontecer no jornal. Agora, do ponto de vista da segurança, é curioso, porque a GLO foi um termo que passou a ser usado no governo Bolsonaro e que a esquerda atacava, dizendo que GLO era um instrumento para o Bolsonaro não sair do poder. Falava em golpe, exato. Né? Então, tudo era GLO. Aí o Bolsonaro vai embora, agora GLO se torna uma solução mágica. Vamos estender e ampliar a GLO. Vamos aproveitar aquilo que não está tendo efeito prático e colocar isso aí pelo Brasil afora. Não tem absolutamente nenhum projeto de segurança pública. É simplesmente uma questão de marketing. Porque a gente não vai esperar nenhuma revolução na segurança. A gente sabe que o Brasil, para ver corrigido esse absurdo na segurança pública, precisa de uma revolução. Isso não se dará pela GLO. Se dará a partir de um planejamento, se dará a partir de um orçamento imenso
para que os investimentos necessários sejam realizados, se dará a partir de uma mudança de comportamento do próprio Poder Judiciário, se dará a partir da mudança de legislação para garantir que não haja nenhuma dúvida da obrigatoriedade de que pessoas que cometem crime precisam ser pegas, precisam ser encarceradas para pagar as suas penas. Então, ficar falando em GLO é realmente uma coisa que me deixa atônito, assim, boquiaberto. Como é que eles pegaram algo que associavam ao adversário, ou, no caso deles, ao inimigo político, e passam a usar, talvez já na expectativa, dizendo, olha, isso aqui a oposição não vai poder criticar. Mas de concreto mesmo, planejamento para combater o crime organizado, uma ponta de esperança para a população que compra o celular, aí tem o celular roubado, não acabou de pagar as prestações e fica ali pagando aquelas prestações para um celular que sequer ela tem mais. A moto que é roubada, o carro que é roubado, a bolsa que é roubada, as pessoas que são empurradas no chão, as pessoas que perdem a vida nessa violência cotidiana que tem no seu pano de fundo o tráfico de drogas. Mas a discussão qual é? Ah, não, mas o maconheiro, tadinho do maconheiro, ai, vamos passar a mão na cabeça do maconheiro, deixa ele ter lá 100 gramas de maconha, sei lá quantos cigarros dá isso? Afinal de contas, o maconheiro é paz e amor, ele não faz mal a ninguém. Então a gente fica vendo esse tipo de discussão e alguém quer que a gente leve a sério que há combate à violência, à criminalidade, ao crime organizado, faça-me um favor. Quer dizer, partem do pressuposto de que a população é boboca, vai cair nessa conversa. Então, vamos lá, para resumir aqui, para eu fechar, Caniato, efeito zero. E nós vamos pegar um projeto que tem custo e não tem efeito, ampliar o seu custo e continuar multiplicando por zero. É isso que vai acontecer.